o material está carregando, né, queria saudar a todos com uma boa noite, certo? Gostaria de dizer que nossa aula também ela vai ser gravada, né, e baixada também no meu canal no YouTube, tá? Mas lembrando que o YouTube ele não é um meio de comunicação oficial entre a gente, tá? Ele é um meio apenas acessório, tá? Um meio de facilitação, mas lembrando que esse material o nosso canal, né, na verdade, o nosso canal ele é um canal exclusivamente pelo Microsoft Teams, tá? Estou tentando aqui baixar aqui o material, tá dando probleminha. Professor Teyson. Pois não. Qual é o nome do seu canal? Não escutei, como é? Qual o nome do seu canal? É o meu nome, Teyson Viana. Tá lá no grupo. De vez é só entrar lá naquele link do YouTube, tá? Prof. Teyson Viana, certo? Só procurar lá. Tá bom? E também eu posto sempre depois da aula, eu posto as aulas também no grupo do WhatsApp, e daí dá para você entrar por aí. Bom, a gente vai dar sequência aqui das nossas aulas, né, nosso conteúdo, e a gente viu que eu gosto sempre, para quem ainda não foi para quem ainda não foram meus alunos, eu gosto sempre de começar a aula falando um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, tá? Então, na aula anterior, a gente viu uma parte da anatomia interna do coração, certo? Aí é uma animação que a gente está vendo, e a gente percebe que o sangue, né, essa setinha que está percorrendo aí por dentro do coração, é o fluxo de sangue, tá? Então, a gente pode perceber que ele entra, né, o sangue ele entra no coração através do átrio direito, né, passa pela válvula tricúspide, desce para o ventrículo direito, né, de onde a válvula pulmonar se abre e ele toma o caminho para os pulmões, né, artérias direitas, né, artérias direitas e artérias esquerdas, tá? Lá no pulmão ele faz a hematose, né, que é a troca de gases, do gás carbônico pelo oxigênio, e daí retorna para o coração através das veias pulmonares, chegando até o átrio esquerdo, tá? Do átrio esquerdo, esse sangue ele desce, atravessa, né, passa pela válvula mitral, desce para o ventrículo direito, tá? A partir daí é o que a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar, tá? À medida que ele sai do ventrículo esquerdo, né, e a válvula aórtica se abre para que esse ventrículo esquerdo ejete esse coração para fora pela artéria aorta, certo? E a artéria aorta ela é encarregada de distribuir, de enviar, né, para o resto do corpo Vá para lá, vá. Por gentileza, tem um microfone aberto aí, tá? Por gentileza. Obrigado. Então, assim, pela artéria aorta, ela redistribui esse sangue, né, agora oxigenado, para as artérias, arteríolas, capilares, e assim irrigar nutrir, né, as células e também oxigenar essas células, tá? Então, ele tem sempre esse trajeto. E daí, depois de oxigenar essas células, ele recolhe o lixo metabólico e volta de novo. Então, quando você tem essa ejeção do sangue, tá, para fora do coração,
pela artéria aorta, e ele faz esse caminho todo, percorrendo e nutrindo e oxigenando as células, e ele retorna para o coração, esse é o que a gente vai chamar de grande circulação, tá? Existem algumas pessoas que estão com o microfone ligado, então, assim, nós temos um probleminha, tá? Que é da sala tá cheia. A sala, ela tá cheia, realmente vai dar um probleminha de interferência, tá bom? Então, eu queria que vocês desligassem os microfones de vocês, por favor. Só liga se for para fazer alguma pergunta, tá? Então, assim, esse fluxo, né, que a gente falou agora há pouco, sobre a circulação pulmonar, né, que é o sangue que sai do coração para os pulmões e retorna, e nós temos a circulação sistêmica ou grande circulação, que é quando o sangue ele sai do coração e passa para o restante do corpo, certo? Vimos também, na aula passada, o que é diástole, né, que são as contrações atriais, e vimos também o que é sístole, que são as contrações ventriculares, tá? Vimos também que o coração, quando ele fecha as válvulas, né? Gente, eu queria que vocês tivessem um cuidado com relação ao microfone de vocês, tá? Professor? Porque tem um microfone que está aberto que está atrapalhando. Obrigado. Aliás, você quer falar alguma coisa, querido? Pois não? Sim. Professor, no caso que o senhor estava falando da parte do transporte do sangue, né? Aí, no caso, quando ocorre, que eu já ouvi o pessoal falando, os vasos onde percorre o sangue estão, tipo, bloqueados, uma coisa obstruídos. Obstruídos. Aí, como é que ocorre para essa circulação voltar a ocorrer normalmente, de novo? O que pode acontecer? Obrigado pela pergunta, Leandro. Então, assim, o coração, né, esse meio, na verdade, assim, esse vaso, ele pode estar obstruído, e eu faço uma comparação muito grosseira com... Gente, tem alguém aí com o microfone ligado, por favor. Tá? Por favor. Professor, o senhor pode ativar mudo para todos, já então, que as pessoas não estão colaborando. Acho que tem alguém aí que... Oi? Eu falei que o senhor poderia ativar mudo para todos. Faça a comparação, Leandro e turma, com uma... as interferências são exatamente, Edivar, por conta dos microfones que estão ligados. Fica difícil, realmente. Então, assim, esse entupimento, vamos dizer assim, é como se fosse um cano. Eu comparo grosseiramente como um cano da pia da gente, certo? Então, o que acontece? Esse entupimento, tá? Esse entupimento, ele se dá por algum coágulo ou alguma placa de gordura, tá? E aí, o que acontece? Esse entupimento ele pode ser feito exatamente como a gente faz na pia da gente. Coloca um ferro, coloca algum arame e vai enfiando até desentupir, tá? Nesse caso, no nosso corpo, tá? Acontece um cateterismo, que você enfia um cateter, né, por dentro do vaso e vai desobstruindo. E aí até acontecer essa desobstrução do vaso, tá bom? Pode ser uma obstrução por um coágulo, ou pode ser uma obstrução por alguma placa de gordura, tá? Que se solta, pode ocorrer isso, tá bom? Então, assim, dando continuidade dentro do nosso programa, nós temos o que a gente chama também, vimos também o que a gente chama de bolhas cardíacas. O que são essas bolhas? São os sons que o coração faz. O coração, ele faz um som devido à pressão que ocorre entre as válvulas, né? A primeira bulha ocorre, que é a mais forte, né? Ela ocorre quando as válvulas, né? Na sístole,
ocorre um fechamento das válvulas tricúspide e da válvula mitral, assim impedindo o refluxo do sangue, né? Ou que esse sangue ele volte para os átrios, tá? E à medida que ele se fecha o tricúspide mitral, ocorre esse barulho por conta da pressão, né? E a segunda bulha é quando essas válvulas elas se abrem e as válvulas aórtica e a semilunar, né, ou a pulmonar, elas se fecham, tá? Então ocorre essa segunda bulha, que é uma bulha mais fraca, um pouco mais fraca, certo? Ainda vimos na aula passada que esse débito cardíaco, né? O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que sai do coração por minuto, tá? Nós temos o volume sistólico, que é o que é o volume sistólico? É a quantidade de sangue que o coração bota para fora em uma sístole, tá? E a frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto. Nós falamos também, eu só apenas citei, mas não coloquei nos slides, certo? Que o coração, ele segue uma lei ou uma relação, que é a relação de Frank-Starling. Ou seja, o volume de sangue ejetado pelo ventrículo depende do volume de sangue, né, presente no ventrículo no final dessa diástole. Ou seja, todo o sangue que chega no ventrículo, ele é 100% ejetado para fora do coração, certo? Não fica nenhum restinho. Por quê? Porque se ficar algum restinho, vai sobrecarregar as paredes ventriculares, tá? Ou vai sobrecarregar as válvulas cardíacas, ou vai sobrecarregar, por exemplo, os átrios. E aí, quando se sobrecarga nos átrios, acaba tendo uma insuficiência respiratória, ou seja, um acúmulo de sangue no átrio. E aí, muitos problemas podem ocorrer em relação a isso. Tem uma pessoa que está com a mãozinha levantada, eu não sei se é para fazer alguma pergunta ou... Sou eu, professor. Professor, aí, tipo, tem uma pergunta, eu acho que é meio besta, mas eu sempre tive uma curiosidade. Nenhuma pergunta é besta. Nenhuma pergunta é besta. Pode ir para frente. Quando você tá com problema, né? Precisa fazer uma doação, precisa receber uma doação de sangue. Aí Certo. você tem que pegar e receber um sangue compatível, né? No seu corpo. Mas como o coração vai circular esse sangue novamente se o sangue não é fabricado pela farmácia? Eu me perdi um pouco no final, que deu interferência. Mas assim, Aliandro, essa pergunta que tu fez em relação à compatibilidade, a compatibilidade do sangue em relação a isso aí, tá? A gente vai ver numa aula, acredito eu que na próxima aula, a gente vai ver essas trocas de esse sistema, né, que é o sistema ABO, que é quem recebe sangue de quem e quem doa sangue para alguém, tá? Mas em relação à quantidade de sangue que você vai receber, por exemplo, de um doador, tá? Ela vai ser proporcional ao teu peso. Então, por isso que os médicos, a tua massa corpórea. Então, os médicos, eles calculam mais ou menos que você vai precisar de 3 litros de sangue ou alguma coisa desse tipo, em relação à proporção da sua massa corpórea, tá bom? Acho que deve ter sido isso mais ou menos a tua pergunta. E daí eu não entendi direito por causa da interferência. Professor. Foi falar para o senhor, era que, tipo, você recebe o sangue, né, de outra pessoa. Mas só que esse sangue, ele não é produzido pelo seu organismo, ele está vindo de um doador. Como é que esse sangue vai circular normalmente pelo seu corpo se ele não veio de você? Assim, como é que o corpo entende que ele tem que fazer esse circulamento de novo? Compatibilidade. Os fatores RH e os tipos de sangue, eles têm que ser compatíveis. A gente vai ver isso aí na próxima aula. Não quero dar spoiler, não, porque senão eu entro na próxima aula sem terminar essa anterior, entendeu? Professor. Tinha outra pessoa para falar.
Em relação, Shirley, que queria falar? Em relação àquela multiplicaçãozinha que o senhor fez, que era do débito cardíaco com o volume sistólico, né? Vezes a frequência cardíaca. Vou voltar aqui um pouquinho, certo? Para deixar mais... Pronto, vou voltar. Essa multiplicação aí. Certo. Aí o senhor até explicou no dia que o senhor fez o cálculozinho lá, né? Aham. Teria como o senhor explicar novamente esse cálculo? Sem problema. Então, vamos lá. A gente falou em relação ao débito cardíaco, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que significa débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que o coração expulsa dele dentro de um período de um minuto, certo? Então, assim, o coração, ele injetar sangue, tá? Ele começa a injetar sangue. E daí, dentro de um minuto, essa quantidade de sangue ejetado, tá? Ela é circulante. E daí a gente dá o nome de débito cardíaco. O Sayonari, eu acho que o cachorro que tá latindo é o cachorro da minha vizinha aqui, que o bichinho passa o dia todinho sem beber água, o bichinho. Eu vou ligar para eu vou ligar para Sociedade Protetora dos Animais. Mas, enfim, o volume... Então, assim, esse débito cardíaco, ele depende do volume sistólico. Então, o que é o volume sistólico? É a quantidade de sangue que sai do coração em uma contração, em uma sístole, certo? E o débito cardíaco, como ele existe em função do volume sistólico da frequência cardíaca, então, assim, quanto maior a quantidade do volume sistólico, ou seja, quanto maior for o volume do ventrículo, mais sangue ele vai injetar. Quanto mais rápido, quanto mais vezes o coração bater por minuto, mais sangue ele vai ejetar. Então, tudo varia em função do volume sistólico e da frequência cardíaca. Tá bom? Então, o que é o débito cardíaco? Professor, dava para fazer em números esse a quantidade cálculo? de sangue que o coração joga para fora em um minuto. Oi. Sim, Não vi, como? Números, dava para fazer em números esse cálculo, só para me ter uma ideia, porque eu ainda não entendi como que eu chego ao débito cardíaco. Ele colocou no slide anterior que era o volume eu não assisti, que eu estava trabalhando. Era de 70 ml e a sua frequência cardíaca era de 75. Aí teria que multiplicar esse valor sistólico com a frequência cardíaca para dar o valor do débito cardíaco, não é isso? Exatamente, Sheila. Esse volume sistólico, ele é calculado, por exemplo, num exame de ecocardiograma, tá? Sim. Então, você vai lá e calcula o volume o volume do que o coração, do ventrículo, né? Que o ventrículo, ele suporta. Pois não? Entendi. Escutou agora, pensava que era a minha internet. Calma, vai dar certo. Professor, ressalta um pouco mais sobre o que é débito cardíaco, que eu não consegui entender, a ligação estava falhando. Eu acho que é a Emily que está falando, eu não estou conseguindo, está tendo muita interferência. Pessoal, ficaria melhor se vocês forem perguntar para o professor. Emily, por gentileza, se você puder escrever no chat da reunião, eu lhe agradeço, que eu não estou conseguindo te escutar. Tá? Então, vamos para frente. Automatismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o automatismo cardíaco, certo? Então, assim, o que é esse automatismo cardíaco? O sangue diferente, o coração, né? As células cardíacas, ela diferente das outras células, ela é um músculo autônomo, certo? Entendi, Ana Emily, entendi, certo? Vou falar um pouco mais sobre ele. Vamos lá, só para a gente
a gente se engancha muito no débito cardíaco e esquece do restante, tá bom? Mas, vamos lá. Esse coração que está pulsando, né? Esse coração que está batendo. Então, assim, o que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que sai desse ventrículo esquerdo e sai pela artéria aorta dentro de um período de 1 minuto, certo? Então, assim, quanto maior for o volume desse ventrículo, mais sangue ele vai ejetar. Quanto maior for a frequência cardíaca, mais sangue ele vai ejetar, certo? Então, assim, você, supondo que esse coração está batendo aí na imagem de vocês, ele tem um volume, né? O ventrículo ele tem um volume de aproximadamente 80 ml. Então, nesse coração, cabe 80 ml de sangue. Né? Vou fazer uma conta aqui rapidinho. Tá? E a sua frequência cardíaca agora, nesse momento, é de 85 batimentos por minuto. Então, você calcula 80 vezes 85. 80 ml, que é o volume do ventrículo, mais 85, que é a quantidade de vezes que o coração bateu por minuto. Ou seja, vai dar 6.800. Né? E arredondando, ou seja, aproximadamente o teu coração colocou para fora, aproximadamente não, né? Colocou para fora 6 litros e 800 ml de sangue. Isso é o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração bota para fora num total de 1 minuto. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Depois da aula, ficar comigo na sala, para que vocês tirem essas dúvidas, podem ficar comigo, eu não tenho nenhum problema. Porque senão a gente vai entrar 10h30 da noite, igual na semana passada, e eu não consigo concluir o conteúdo. Tá bom? Então, assim, quem quiser ficar, sem problema, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, para frente. Então, assim, como a gente estava falando anteriormente, o automatismo cardíaco, a gente tem que entender que existem células cardíacas e elas, né, elas são autônomas, tá? A partir do nódo ou do nó sinusal ou sinoatrial, tá? Então, existem células autônomas, tá? A partir dessa figura, a gente tem que conhecer, primeiro, o nó ou nódo sinoatrial. O que é isso? É um componente, certo? Que recebe estímulo, né? Recebe um estímulo do nervo vago, certo? E esse estímulo do nervo vago, ele vai automaticamente criar o seu próprio potencial de ação. O que é o potencial de ação? São disparos de correntes elétricas, né? Que vão estimular todas as células do coração para que aconteçam as sístoles e a diástole, certo? Então, o que ocorre? Nós temos um nódo sinoatrial. Esse nódo, o estímulo, ele vai sair daí e vai passar para o feixe interatrial, que vocês veem uma setinha um pouquinho mais acima. Esse feixe interatrial é como se fosse um fio elétrico que vai ligar uma câmara até a outra, tá? Despolarizando, ou seja, fazendo com que haja uma contração atrial. Junto com esse feixe interatrial, nós temos feixes internodais. Por que internodais? Porque nós temos 2 nódos, tá? Ou 2 nós, que é o nó sinusal ou sinoatrial e outro que é o nó atrioventricular, certo? Então, esse nó do atrioventricular, ele é quem vai dar uma filtrada um pouquinho nesse estímulo que está vindo do nosso sinusal, para que esse estímulo ele migre pelo feixe de His, pelo ramo direito, pelo ramo esquerdo e finalmente chega até as fibras de Purkinje. E assim, estimulando todas as fibras cardíacas, todas as células cardíacas, fazendo a contração, né, ou o relaxamento, fazendo a sístole ou a diástole cardíaca. Tá bom?
Vamos lá para frente. Nós temos 2 tipos de células no coração, tá? Nós temos as células condutoras, tá? Que são essas células que fazem parte do feixe de His, certo? Do feixe de His, do ramo direito, do ramo esquerdo, né? Das fibras de Purkinje e dos nodos ou dos nós, sinusal ou sinatrial, tá? Então, assim, e daí a gente também tem células contráteis, que são as células dos átrios e dos ventrículos, tá? E dos ventrículos. Então, nós temos esses 2 tipos de células. Vamos passar para frente um pouquinho. Aqui tem um texto. Eu preferi colocar esse texto do que falar, porque ele vai ficar registrado e você pode ter um entendimento melhor, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos um desenho aí esquemático de uma célula, certo? Em um estado estável, certo? A célula, ela tem uma carga interna, a carga interna dela, né, do potencial de membrana, mais eletronegativo, ou seja, é mais negativo dentro da célula do que fora da célula, tá? Pela quantidade de potássio que existe dentro. Existe mais potássio dentro da célula do que sódio, certo? Então, assim, o sódio ele tem uma carga mais eletropositiva e o potássio ele tem uma carga mais eletronegativa. Então, o potencial de ação cardíaco dentro da célula, no estado estável, ele é de aproximadamente menos 90 milivolts, tá? Então, assim, por algum estímulo, por algum momento, pode ser uma pancada, pode ser um estímulo elétrico, pode ser qualquer tipo de coisa, tá? Então, por algum estímulo, esse potencial estável pode alterar, né? Pode se alterar, interferindo em abertura e fechamento dos canais de sódio e canais de potássio, certo? Então, esse sódio e o potássio, basicamente, junto com o cálcio, né, que a gente vai ver um pouquinho à frente, basicamente são os 3 íons que vão fazer o trabalho de contração das células das fibras cardíacas, tá? O sódio, ele entra muito rápido na célula, né, fazendo com que haja uma positividade nesse meio intracelular, e quando atinge um limiar elétrico, né, mais canais vão se abrindo, né, até que haja uma despolarização, ou seja, há uma inversão de polaridades no interior da célula, tá? Nesse momento, tem um microfone de alguém aberto aí, por gentileza. Então, assim, nesse momento, o potássio ele começa a sair de dentro da célula, baixando a sua carga elétrica, e a sua carga elétrica vai ficando mais eletronegativa, e ele vai entrando no processo de repolarização, certo? Ou seja, esse texto, trocando por miúdos, tá? São, para a gente entender o que é o potencial de ação cardíaca, a gente vai dividir esse texto em 5 fases. Primeiro, nós temos uma fase de despolarização da membrana, ou seja, ela vai deixar de ser negativa para ficar positiva, tá? Vai acontecer uma repolarização precoce, que é a segunda fase do potencial de ação, ou seja, ela vai perdendo a positividade dela, mas é uma positividade dela um pouquinho. Depois ela entra num processo de estabilidade, depois ela entra num processo de repolarização, ou seja, ela vai voltando a ser negativa novamente até entrar no estado de repouso, tá? Vamos ver isso aqui em gráfico, certo? Vamos ver isso aqui em gráfico. Aconteceu algum estímulo na membrana plasmática de uma célula cardíaca, tá? Então, à medida que aconteceu esse estímulo, um canalzinho de sódio, né, alguns canais de sódio, eles
foram abertos, tá? Por esse estímulo. Então, o sódio que está fora da célula, tá? E fora da célula é mais positivo, o sódio que é mais eletropositivo do que o potássio, ele vai começando a entrar, né? Ele começa a entrar, e quando ele chega em aproximadamente menos 65 milivolts, muitos canais de sódio se abrem de uma vez, né? É uma abertura instantânea. Então, a concentração de sódio de fora para dentro da célula é muito alta. E aí ele dá um pulo, né? Passa de menos 90 milivolts para mais, aproximadamente, né? Mais 20 milivolts. Então, entra muito potássio, muito sódio. Entra muito sódio. Entra tanto sódio que dentro da célula não é mais eletronegativo. Fica bem eletropositivo, tá? E essa eletropositividade, certo? Ela vai até um limiar, porque senão ia entrar muito sódio, entrar todo o sódio, ia super populacionar, né? Ia inchar a célula ia acabar explodindo de tanto sódio. Então, quando chega em mais ou menos 20 milivolts, tá? Esses canais de sódio, eles fecham de uma vez. Por quê? Porque a célula fica saturada de sódio, tá? Então, assim, no início, começando com menos 90 milivolts, acontece um potencial de ação, e esse potencial de ação faz com que abram canais de sódio em demasia, chegando até uma eletropositividade de até 20 milivolts. Quando chega nesse limiar, né, de 20 milivolts, os canais de sódio eles se fecham, certo? Eles se fecham e começa a acontecer uma abertura dos canais de potássio. O potássio que estava dentro da célula, né, que era mais eletronegativo, vai saindo. Por quê? Porque fora se dentro estava negativo e todos os negativos entraram, ou seja, fora está positivo. Então, o que acontece com essa carga negativa? Ela vai ser atraída pelo positivo de fora da célula, tá? Então, esse potássio ele vai começando a sair. Na hora quando ele começa a sair também, quando chega um limiar, mais ou menos por volta de 10 milivolts, alguns canais de cálcio, eles se abrem. E vai acontecendo como é que eu vou falar? Uma permuta, né? Entra cálcio, sai potássio, depois entra o potássio, depois sai o cálcio, e esse ciclo, né? Que a gente vai chamar da fase 1, né? Que a gente vai chamar de repolarização precoce, tá? Então, sai um pouquinho de cálcio, sai um pouquinho de potássio, entra um pouquinho de cálcio, e aí eles vão se reciclando nessa troca de sair um entre o outro. Mas os canais de cálcio, eles se fecham, tá? Eles vão se fechar, né? Por quê? Porque dentro ela vai começar a ter um decréscimo. Então, quando chega mais ou menos em 0 milivolt, né? Numa eletronegatividade nula, os canais de cálcio eles se fecham totalmente, tá? E daí, os canais de potássio, eles vão começar a abrir e começar a sair potássio, certo? Até que nós chegamos nessa terceira fase, que é a fase de despolarização. Ou seja, ele chega no nível de eletronegatividade em que todos os canais de potássio, eles vão se abrindo. Só que eles não saem de uma vez, como entra de uma vez o sódio. Eles vão saindo num aglomerado, mas aos poucos. Então, o gráfico ele já começa a decrescer. E sai muito potássio, certo? Sai muito potássio de dentro da célula. Até chegar numa etapa, né, que é a próxima etapa, que é a etapa não coloquei, até a etapa de repouso, tá? Até essa etapa de repouso, aonde a eletronegatividade da célula volta de novo a ser de menos 90 milivolts. Como é que acontece isso, Teixo? Bomba de sódio e potássio, tá? Então, a bomba de sódio e potássio, ela faz essas trocas de tirar o sódio de dentro da célula, botar para fora e atrair o potássio novamente para dentro,
tá? Então, acontece um estímulo, esse estímulo faz com que entre muito sódio na célula, certo? Shirley, vou já te responder, tá? Essa pergunta aí, muito boa. Então, assim, faz com que a quantidade de sódio na célula, que vai entrar na célula, é muito grande e muito veloz em relação à saída do potássio. E depois, o que acontece nisso? Acontece uma troca da bomba de sódio e potássio para reestabelecer essa saída do sódio que estava dentro da célula e a entrada do potássio que tinha saído, tá? No que a gente viu na semana passada, na bomba de sódio e potássio. Shirley, a Shirley pergunta aqui, professor, tem alguma tabela referente a essas ações de sódio e potássio? Na verdade, existe uma lógica eletroquímica, tá? A gente vai lá na tabela periódica e a gente vê que por que o sódio ele tem mais facilidade para sair do que o potássio? Pelo número de camadas eletrônicas, tá? Pelo número de camadas camadas eletrônicas do sódio e do potássio, tá? De cabeça agora eu não vou te dizer, mas se eu não me engano, o sódio ele tem 10 elementos, ou 9 elementos. Ele tem, se eu não me engano, tem 11 elementos. E aí ele sai mais um, e aí, exatamente, ele tem 11 elementos e o potássio ele tem mais, por conta das camadas eletrônicas dele, na distribuição eletrônica que eles têm, tá? Vai dar certo sim, Ricardo, vai dar certo sim, tá? É um pouquinho complicado da gente entender, mas com a prática a gente vai vendo que vai dar certo, tá? Então, esse potencial de ação, ele acontece... Não precisa estudar pela tabela periódica. Foi só para responder a tua pergunta anterior, entendeu? Não precisa estudar por nada de tabela periódica, não. A tabela periódica ajuda só a gente entender por que a saída de sódio ela é mais rápida do que a entrada de potássio, tá? Por conta da tabela. Mas essa célula ela vai se estabilizar sim, tá? Por quê? Porque por conta da bomba de sódio e potássio, certo? Ela vai se estabilizar, entre aspas, porque ela precisa, como é uma célula cardíaca, ela vai sempre estar sofrendo uma despolarização e uma repolarização. Despolarização e uma repolarização, tá? Por quê? Porque no processo da repolarização, ela vai voltar ao estado de repouso. E na despolarização, ela vai ser excitada. Então, quando ela é excitada, a célula se contrai. Ou seja, existe a sístole, tá? Ventricular, no caso, a sístole ventricular, tá? E quando ela está relaxando, ela está entrando nesse potencial de ação do repouso. É só a gente entender nessa lógica. Quando nós temos esse traço para cima, certo? É que a quantidade de sódio está entrando. E quando a gente tem esse traço meio que curvado para baixo, é a quantidade de sódio que está saindo, certo? Então, quanto mais sódio está saindo, mais eletronegativo vai ficando a célula. Por causa de quê? Por conta da bomba de sódio e potássio, certo? Então, essa lógica que funciona na contração cardíaca, certo? Só que isso aí, ele ocorre, tá? Nas células contráteis, que são das células contráteis do ventrículo, tá? Porque nós vamos dividir, entendam as células, nós vamos dividir 3 células, as células contráteis dos ventrículos, as células contráteis dos átrios e as células contráteis das células condutoras. Quais são as células condutoras? São as fibras de Purkinje, os nós ou os nódulos, tá? E os ramos, tá? Lidiane, ela pergunta aqui, ela estabiliza normalmente ou necessita de intervenção humana? Não precisa de intervenção humana. Fisiologicamente normal, o indivíduo ele não precisa de intervenção humana, tá? Mas se ele tiver algum tipo de patologia cardíaca,
aí ele tem que receber algum tratamento, alguma droga, alguma coisa aí para que por exemplo, essa frequência cardíaca dele baixe, tá? Por exemplo, um captoprilzinho debaixo da língua, né? Conhecido. Enfim, e aí precisa realmente dessa intervenção para que esse repouso ele volte a acontecer e não aconteça uma fibrilação ventricular ou uma fibrilação atrial, certo? Então, assim, essas células que eu estou mostrando agora para vocês aí no vídeo, tá? São células condutoras. E a gente vê que o potencial de ação delas é diferente, tá? Não existe aquele platô, certo? Não existe um platô. Existe um estímulo, certo? E quem é que começa esse estímulo, tá? Quem é que começa? Por exemplo, vamos supor que tem um coração aqui parado e ele vai começar a bater. O primeiro potencial de ação cardíaco é exatamente o que a gente está vendo agora, tá? A entrada de sódio, né? Ela vai entrando, a célula tem um limiar, né? Essa célula condutora, ela tem um limiar de menos 60 milivolts, então vai entrando vai entrando sódio na célula e então vai entrando sódio na célula e ela vai ficando um pouco mais eletropositiva. E quando chega no limiar de menos 40 milivolts, canais de cálcio, lembra que nas células contráteis dos ventrículos, quem fazia essa despolarização muito rápida era o sódio. Agora não, o sódio vai só dar o pontapé inicial. Quem vai fazer essa despolarização muito rápida são os canais de cálcio. Então, o que acontece? Entra muito cálcio e entra até chegar a um limiar de mais ou menos 10 milivolts, certo? Então, ele vai entrando de uma certa forma até chegar em 10 milivolts. Quando ele chega em 10 milivolts, esses canais de cálcio eles se fecham, certo? Esse cálcio ele vai ser colocado para fora, né, por canais também de sódio, canais de cálcio que vão retirar esse sódio, tá? E o potássio vai saindo da célula para quê? Para ela ficar mais eletronegativa. E daí um estímulo, né? Você pode perceber aí que ele não tem um repouso, tá? Logo quando ele chega no menos 60, ele já vai retornando de novo a acontecer um novo potencial de ação, tá? Então, assim, um estímulo de o final do estímulo de é o início do estímulo da outra contração cardíaca, certo? O que a gente está vendo agora é o potencial de ação das células contráteis, mas dos átrios, tá? A gente percebe que não existe um platô fixo, certo? Existe uma grande quantidade de sódio que vai entrar na célula, tá? E vai despolarizar. E à medida que a gente vai chegando, né, no limiar, os canais de sódio vão saindo e vão entrando junto com o de cálcio também, e já acontece rapidamente uma repolarização e um repouso. E depois, quando ele chega num certo limiar, vai acontecer uma nova despolarização. Tá? Por que isso? É alguma coisa que faz com que isso aconteça? Não. As células, elas da fibra cardíaca, né, das células cardíacas, elas são autônomas. Tá? Elas fazem isso por conta própria, sem precisar de estímulo nenhum. Tá? Não precisa de estímulo para bater o coração. O coração bate por ele próprio. Por quê? Porque as células elas são autônomas. Tá? Nesse gráfico aí, aliás, nessa figura, a gente percebe, por exemplo, que no coração, bem próximo aí da veia cava superior, bem brilhando, aí vocês estão vendo brilhando, existe o nódo atrioventricular. Então, nó sinusal. Então, o que acontece? Nele sai estímulo até chegar o nó atrioventricular. Esse nó próximo aí da válvula tricúspide, tá? Na entrada, um pouquinho antes da entrada
do átrio direito, certo? Então, assim, o estímulo, ele sai, né? O estímulo, ele sai do nó sinusal e chega até o nó atrioventricular, só que aí ele tem um retardo, certo? Ele tem um retardo nessa transmissão elétrica. Por quê? Para que haja uma contração atrial completa. Ele sofre o retardo para quê? Para que os dois átrios, eles expulsem todo o sangue que eles têm dentro deles, tá? Nós temos aqui, como a gente já viu ilustrado, os dois tipos de células, né? São as células de condução, que são as fibras de Purkinje, feixe de His e dos nódulos, as células contráteis, que são as células musculares, e as células, perdão, eu escrevi errado aí em vocês, tá? Mas o que vocês estão vendo aí no serrilhadozinho são discos intercalares, tá? São junções de uma célula cardíaca com outra, tá? No copiar colar eu acabei não colocando o nome correto, certo? Mas são discos intercalares, tá? E esses discos intercalares, eles vão facilitar o processo de condução dos estímulos. Aqui a gente vê a junção de uma célula de condução, tá? De uma célula de condução com uma célula contrátil, certo? Então, a gente percebe que estão vendo aí fora o potencial de ação positivo, né? E dentro o potencial de ação negativo, tá? Então, nessas células de condução, existem nos discos intercalares, existe essa junção comunicante, tá? Ou junção GAP. O que é isso? É um meio que facilite, né, essa comunicação entre uma célula e outra. É como se tivesse aqui dois cômodos, né, um quarto e o outro. Só que esses dois quartos, eles são ligados por um buraco, né, vamos dizer assim, e há comunicação de uma célula para a outra. A gente precisa disso para quê? Para facilitar o processo de condutibilidade elétrica, tá? Aqui nesse slide, a gente vai entender melhor como é que funciona esse processo de condutibilidade elétrica, tá? Essas bolinhas aí que vocês têm, que vocês estão vendo, tá? Elas são sódio, tá? Então, vai acontecer um potencial de ação do sódio, tá? Na célula de condução, e esse sódio ele vai passando, certo? Ele vai passando por essa junção GAP de uma célula para outra. Então, à medida que esse sódio ele vai passando, vai acontecendo os estímulos cardíacos, tá? Então, assim, isso ocorre cerca de 80 vezes por minuto numa célula autoexcitável, né? E daí, vou passar aqui para a gente ver outro slide, está melhor, está mais visualmente, está mais didático, tá? Então, o que acontece? Vai acontecer um estímulo, né, um autoestímulo nessa primeira célula, essa marronzinha que vocês estão vendo, que é a célula de condução, tá? Então, acontece esse estímulo. O sódio vai passando de uma célula para outra e vai despolarizando essa célula, tá? E daí vai um após o outro, certo? Fazendo esse processo de comunicação do sódio de uma célula para outra. Assim, esse estímulo, respondendo a pergunta aqui que a Lidiane fez, não sei se foi a Lidiane, enfim, foi uma pessoa que fez aí uma pergunta anteriormente, certo? Como é que funciona isso? Se estabiliza normalmente? Foi a Lidiane. Ou através de uma intervenção humana, tá? Vai fazendo isso. Os próprios estímulos das células, uma célula vai estimulando a outra
nesse processo de despolarização para depois acontecer uma repolarização, tá? Bom, no feixe de... Tem um microfone ligado aí, queria a ajuda da galera, por favor. Obrigado. No feixe de His, tá? No feixe de His e no sistema de condução, essas células, elas se contraem um pouco mais lento, tá? Enquanto na célula condutora, não, tem não, viu, Lidiane? O processo da hipertensão é um processo um pouco diferente, tá? Depois eu explico para você no final da aula, tá bom? Se você puder ficar no final da aula, eu te explico direitinho como é que funciona, tá? É mais hemodinâmico, a gente vai ver isso aí um pouco mais para frente, tá? Então, vamos lá. No feixe, né, nas células, vou voltar aqui um pouquinho. A gente percebe aqui que nas células de condução, né, nas células de contração ventricular, que são essas, tá? O platô é mínimo, o platô é bem pequeno. Por quê? Porque existe mais frequência de estímulos, tá? Eles chegam a bater mais de que 80 vezes por minuto. Diferente da célula ventricular, que já existe um platô e existe essa demora. Por que isso? Porque eu preciso que todas as células, tá? Todas as células do ventrículo sejam estimuladas para que elas aconteçam simultaneamente no sentido ápice-base, tá? No sentido apical até a base, para que haja essa expulsão desse sangue. Porque se acontecer de uma parte do bloqueio não acontecer direitinho, de acontecer um bloqueio, né, de ramo, por exemplo, então somente uma parte dessas células elas vão se estimular. E daí o coração não vai fechar direito, não vai ejetar sangue direito, tá? E aí pode dar algum tipo de problema, que é o que a gente conhece como, por exemplo, bloqueio de ramo, certo? E aí dá um problema de débito cardíaco. Enfim. E daí, nesse sistema, né, de feixe de His, o processo de despolarização e o processo de repolarização e repouso, e despolarização ele é bem rápido, ele é abrupto, tá? Mas o processo de repolarização e de repouso, ele é bem longo, tá? Para quê? Para exatamente dar tempo todas as fibras, né, serem estimuladas, todas as fibras cardíacas elas serem estimuladas, tá? A gente tem aí, por exemplo, e agora eu queria que vocês observassem que o estímulo ele sai lá do nó sinusal, lá em cima, e percebam que ele dá uma freadinha quando chega no átrio interventricular, aliás, no nódo interventricular, tá? Ele dá uma freadinha. Percebam também que esse estímulo que sai do sal, ele vai até o outro lado, tá? E daí, esse estímulo, ele dá uma freadinha, tá? Ele dá uma freadinha, ele não passa direto, ele dá uma freada, exatamente para que eles se contraiam e todo o sangue que existe nele seja direcionado para os ventrículos, tá? Você percebe também que após essa fechadinha, tá? Esse estímulo elétrico, ele desce pelo feixe de His, pega o direito e o ramo esquerdo,
tá? E entra pelas fibras de Purkinje, e daí ele faz a ejeção de baixo, tá? Faz a contração de baixo para cima, para quê? Para que esse sangue ele seja ejetado, todo ele, pela artéria aorta, certo? Isso todo dentro dos processos de despolarização e repolarização das células cardíacas. Tá? Deixa eu só carregar um pouquinho. E existe uma unidade de medida, certo? Existe uma unidade de medida dessas correntes elétricas, né? Que é um eletrocardiograma, tá? Então, o que é o eletrocardiograma? É um registro indireto, tá? Por que ele é indireto? Sim, Bárbara. É isso mesmo. O eletrocardiograma ele faz o registro dessas polarizações e dessas despolarizações e dessas repolarizações, tá? A gente vai ver agora já nos slides, não sei se você já antecipou, mas tem umas figurinhas bem bacanas que a gente vai entender como é que funciona o eletrocardiograma a partir dessas descargas elétricas que as fibras cardíacas elas sofrem, tá? Então, o eletrocardiograma é um registro indireto. Por que ele é um registro indireto? Porque ele não é um meio invasivo, tá? A não ser que eu tivesse um eletrodo lá pregado na parede do coração, medindo essas correntes elétricas, aí sim, era um processo direto, tá? Mas como ele é fora do corpo, né? Ele é um meio indireto de atividade elétrica do coração, obtido por meio de eletrodos colocados em diferentes pontos da superfície do corpo e em posições já pré-determinadas, né? Que são mais conhecidas como derivações eletrocardiográficas, tá? É uma ferramenta clínica, como a gente já havia falado, não invasiva. Por que ela é não invasiva? Porque ele não penetra o corpo, né, do indivíduo, tá? E é de grande utilidade na detecção e diagnóstico de irregularidades na condução elétrica do coração. Só um minutinho, pausazinha para a água. Então, assim, esse eletrocardiograma, ele é um exame muito interessante que ele vai detectar qualquer anormalidade que tenha dentro do processo de condução elétrica no seu coração, tá? Então, assim, a massa, né, como propriamente a gente vê, né, a gente não teve aula prática ainda, mas eu creio que eu vou também gravar uma aula prática do sistema da anatomia cardíaca, na anatomia do coração, para que a gente entenda e veja como é que funciona, né, na prática isso, tá? Então, assim, a massa dos átrios ela é pequena se comparada com as dos ventrículos. Deixa eu ver aqui o que a Bárbara falou. No teste ergométrico também verifica o traçado. Isso, mas verifica no teste ergométrico se você tiver ligada com os eletrodos, tá? E daí ele vai vendo o teste de esforço que você vai fazendo, certo? A quantidade de despolarizações e repolarizações que você tem em relação à tua prática de atividade física. O que é uma despolarização? É quando o coração ele contrai. E uma repolarização é quando ele está relaxando. Eu queria que vocês só entendessem esse conceito, tá? Grosseiramente é isso. Uma despolarização é quando o coração ele contrai, certo? No caso da despolarização cardíaca, é quando as fibras do coração elas contraem. E uma repolarização é quando elas estão voltando ao estado de repouso, tá? Então, assim, de acordo com até mesmo com as figuras os desenhos que eu já coloquei aí nos slides, certo?
a gente pode perceber que o volume, né, não é nem o volume não, mas a massa das paredes atriais, elas são muito menores em relação às paredes dos ventrículos, certo? Ele tem isso, o Elton. O eletrocardiograma, ele só detecta alguma alteração na hora que você estiver sentindo algo, realmente, certo? Por exemplo, pessoas que têm problemas de arritmia, e se não manifestar naquele momento, infelizmente, não vai acusar, certo? Eu não sei se vocês assistem ou já assistiram, né? Eu já zerei a série Dr. House, certo? Então, tem um episódio no seriado que ele submete o indivíduo a um esforço extremo, porque existe uma patologia lá que o cara tem, que ela só é detectada através de um estresse grande. Então, ele submete ao indivíduo a um esforço assim, muito grande para poder verificar o suposto laudo que ele tem do paciente, entendeu? Então, assim, e aí ele eleva essa pressão arterial do cara e ele leva os batimentos cardíacos dele lá em cima para poder verificar, tá? Mas realmente tem esse problema, tá? Problema não, né? Esse limite, né? Em relação ao eletrocardiograma. E daí, como a gente estava falando sobre em relação às massas, né, dos átrios em relação ao ventrículo, até porque o ventrículo é o miocárdio, né? O ventrículo no Grey's Anatomy eu não quero assistir não, porque tem 70 mil temporadas e eu tenho toque. Depois que eu começar a assistir, eu quero assistir às 18. Aí eu não vou ter tempo para assistir às 18, aí eu me ferro. Pronto, vamos lá, para a extrasístole que a Bárbara está perguntando. Assim, Bárbara, imagina uma sístole, que é uma contração cardíaca, tá? Então, assim, para expulsar esse coração, eu preciso que ele tenha uma sístole, ou seja, uma contração. Só que essa sístole, ela não é completa. Aí o que acontece? O coração, ele bate como se ele estivesse batendo 2 vezes, tá? Para poder expulsar todo aquele sangue que tem no ventrículo. É um problema. É um grande problema, tá? Extrasístole. Mas é tratável e tudo com um processo. Tem que ver se é algum bloqueio de ramo, tem que analisar o histórico do paciente, se ele tem alguma fator hereditário, tá? Então tem que verificar essas coisas por conta desse problema de extrasístole. Pode até desenvolver ele submetido ao esforço, pode até o paciente chegar numa síncope, né, que é um desmaio, enfim, ou então até mesmo uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, né, por conta dessa extrasístole, tá? Professor, e o coração crescido, por que é isso? Vamos lá, deixa eu... sódio em demasia dentro dos ventrículos? O que acontece, Esmeralda, com relação ao coração crescido, tá? O coração é um músculo, certo? Vamos partir daí. O coração ele é formado por tecido muscular. As células não são células esqueléticas e estriadas como o do meu bíceps. E nem são células lisas como o dos meus intestinos. É uma célula específica. É uma célula cardíaca, certo? Que tem características cardíacas. Primeira característica, ela é autoexcitável, ela não precisa de nenhum tipo de estímulo para se despolarizar, tá? E aí, o que ocorre? Como é um músculo, logicamente, tudo que é estimulado, ele é hipertrofiado. Tá? Então, imagina só eu chegar na academia, né, que agora já estão liberando, chegar na academia e eu faço um treinamento para mim, só para treinar
braço, tá? Só para treinar braço. E aí eu vou lá, faço minhas séries com halteres, rosca, enfim, faço lá minhas séries só para treinar braço. Depois de um tempo, logicamente, os meus braços eles vão ficar mais grossos, vão ficar mais hipertrofiados, vão ficar maiores, né? Na gíria a gente vai falar, vão ficar grandes, né? Como o do Aleandro, por exemplo, aí, o Aleandro é grande, tá? Então, o coração também é do mesmo jeito. Se ele começar a trabalhar, começar a impulsionar mais sangue, certo? O coração ele vai ficar grande. Só que existem duas formas, né? O coração vai ficar hipertrofiado. O ventrículo esquerdo vai ficar hipertrofiado. Só que existem duas questões. Se essa hipertrofia ela é patológica ou se essa hipertrofia ela é fisiológica. Por exemplo, eu treino um atleta e o volume cardíaco dele, o volume do ventrículo dele, vamos dizer que ele é de 75 ml, tá? É um atleta de natação. Natação é uma atividade aeróbica, né? E que eu tenho uma condição cardiovascular excelente, né? Vai desenvolvendo uma condição cardiovascular muito boa, certo? Caroline, porque está subindo aqui, depois eu vou te responder cortando o meu assunto. Série é filme, é tudo ficção, não tem nenhum que preste, tá? Quer assistir uma coisa boa, entra no YouTube e assiste umas aulas sobre os assuntos, tá bom? Então, tudo ali é fake, tá? Tudo ali é ficção. Então, vamos lá. Então, assim, na natação, o indivíduo ele é submetido a esforços, vai precisar que esse coração bombeie mais sangue para suprir a contração muscular. Então, toda vida que o músculo é submetido, o músculo da perna do nadador é submetido a um esforço, precisa de sangue para quê? Para levar oxigênio e nutrientes para acontecer a contração da musculatura esquelética. E se precisa de coração, se precisa de sangue, quem é que vai mandar esse sangue para lá? O coração. Então, quanto mais esforço eu faço nas minhas pernas, nos meus braços, para fazer as minhas braçadas e as minhas pernadas, o coração tem que demandar mais débito cardíaco. Tem que fazer mais débito cardíaco, tá? E com isso, o que acontece? O ventrículo ele vai ficar trabalhando mais, então ele vai ficar mais forte, tá? Isso é um coração crescido, coração, como a gente fala, coração fisiologicamente treinado. Mas existe coração patologicamente grande, tá? Que é, por exemplo, um indivíduo que foi submetido a uma picada do besouro barbeiro, né? E ele tem uma doença de Chagas, tá? Ou então ele foi submetido, sei lá, ele tem algum problema de insuficiência respiratória, né? Insuficiência cardíaca, aliás. Insuficiência cardíaca, né? E ele precisa demandar mais sangue para o corpo, porque senão ele apaga. Então, o coração ele vai se hipertrofiando de uma forma patológica, certo? Então, assim, tem duas formas desse coração crescido. Uma fisiológica, que é normal e é bastante interessante, e outra que é patológica, que não é tão bom assim a gente entender. Certo? Então, aí no caso que a pessoa que tem o coração crescido não pode fazer exercícios físicos, assim, em academia, e uma fisioterapia teria que ser uma coisa mais leve, é isso? Não. Mais ou menos, assim, existe a atividade física, ela não é restrita, né? Ela não é restrita, mas ela é limitada, certo? Existem muitas pessoas que têm problemas de coração crescido que praticam atividade física, mas, logicamente, de uma forma limitada, certo? Então, para quem tem esse tipo de problema, sugiro
um acompanhamento de um profissional de educação física, tá? Para que tenha realmente um acompanhamento bacana, certo? Um acompanhamento bacana. Eu vou ligar aqui minha câmera, certo? Para mostrar para vocês um livro que eu tenho. E, assim, para quem quer começar a fazer a sua biblioteca em casa, tá? Opa. Ativou, não, desativou. Deixa eu só ativar aqui minha câmera. Pronto. Acho que vocês estão vendo aí, tá? É um livro Patologia Estrutural e Funcional, do Robbins. Esse livro tem um tempo já que eu tenho ele, é um livro que é não mais ou menos assim, tem mais folhas do que a Bíblia, mas é um livro muito bom, certo? Para quem quer se aprofundar um pouco mais nas doenças, né? Como é que funciona e tudo. Não está dando para ver. Livro bacana. Essa aqui a minha edição, é a quinta edição. O senhor poderia, já tem um tempinho que eu tenho esse livro, já aula, desde a época da minha faculdade, acho que deve estar na décima edição. Mas, professor, enfim, o senhor poderia colocar no grupo. Deixa eu desativar aqui minha câmera, que aí eu acho que o áudio vai ficar melhor. Alô? O senhor poderia colocar a foto da capa desses 2 livros que você mostrou no grupo, porque aí ficaria a opção da gente comprar. Pronto. Ô Esmeralda, por gentileza, repita que eu não consegui entender o que você está falando. Certo. O senhor, depois da aula, poderia colocar uma foto da capa desses 2 livros no grupo. Aí ficaria, então, aí a gente poderia comprar o livro, ficaria na escolha de cada um para comprar o livro. Aí você poderia colocar a capa, a foto. Eu perdão, não consegui porque tá picotando muito o áudio. Acho que agora dá melhor. Pode falar, Esmeralda. Para colocar, professor, a foto da capa desse livro para ficar opcional, quem quisesse comprar. Ah, tá, entendi. Gente, assim, existem livros, né? Existem livros que eu digo assim, são livros que você tem que ter, né? Por exemplo, um livro desse de patologia, para quem está entrando na área da saúde, é interessante. Livros de fisiologia é interessante. Tá? Livros de anatomia, atlas de anatomia, é interessante, certo? Mas outros livros, ter mesmo, ele de forma física, para você colocar no seu consultório, para você guardar na sua biblioteca, tá? Enfim, livraria ao livro técnico tem eu sugiro que vocês pesquisem pela internet, tá? Naquele da Saraiva. Da Saraiva eu acho que deve ter, tá? Nas livrarias aqui em Fortaleza eu não vi mais. Esse livro eu comprei já tem um tempinho já, mas eu não vi mais, tá? Gilberto, eu não sei se esses livros têm PDF. Eu nunca, assim como eu tenho ele, eu nunca fui atrás, mas eu acredito que tenha. Se tiver, eu mando no grupo, tá bom? Rafael, ele quer falar? Então, vamos lá, vamos para frente. Então, assim, como a gente estava falando anteriormente, né, que a gente deu essa pausazinha que é bastante interessante, né, para dar uma higienizada no cérebro e dar uma oxigenada no cérebro. Então, Ana Maria, eu acho que o teu áudio está aberto. Por gentileza, ver se está aberto no peixe.
Elton, eu vou colocar lá no grupo, tá? Coloco lá no grupo lá o nome de alguns livros. Então, assim, como a gente estava falando anteriormente, a massa muscular dos átrios ela é muito pequena com relação aos ventrículos, tá? Então, no eletrocardiograma, lógico que as ondas vão ser menores também, tá? Por exemplo, a contração dos átrios está representada, vocês podem analisar e ver essa figura que está aí, que é de um ciclo cardíaco. O que é um ciclo cardíaco? É uma contração e um relaxamento do coração. Esse é um ciclo cardíaco, tá? Então, a contração dos átrios ela é representada pela letra P, né? P de Pedro, né? Que é o nome do meu filho. Letra P de Pedro, do eletrocardiograma. E aí a gente pode perceber de quando o ventrículo ele se contrai, acontece uma ondinha dessa, uma onda P, tá? Existe na sequência o que a gente chama de complexo QRS, que é a contração ventricular, tá? Que é o complexo QRS, e a onda T, que é o início da repolarização, ou seja, que é quando o coração ele vai entrar quando acontece uma diástole, né, ventricular. Ok? Vamos entender um pouquinho mais aqui com esses outros slides, certo? A fita desse eletro aí então, tá normal, Pedro? Nós temos, analisando as ondas, esses traçados do eletrocardiograma, que agora vocês vão começar, pelo menos, entender só um básico, né, sobre o eletrocardiograma. A sequência de ativação cardíaca ela é iniciada pela onda P de Pedro, tá? Então, assim, quando acontece, e vocês vão prestando atenção aí na figurinha, quando acontece o início da onda P, tá? As fibras dos átrios, elas vão começando a fazer uma contração. Uma contração no sentido base-ápice, tá? Por quê? Porque eu preciso ejetar esse sangue para baixo, certo? Nos átrios, tá? E aí acontece uma despolarização do átrio, ou seja, uma contração atrial, ou seja, uma diástole, certo? Em seguida, existe um segmento isoelétrico. Esse segmento isoelétrico, que é no intervalo de P até R, que eles chamam, né? Mas na verdade é no início de Q, na verdade eles chamam de PR, ele representa quando o impulso elétrico ele sai do nó sinusal, ou do nó e vai até o nó do átrio-ventricular. Então, quando ele pega naquele feixe que vai para o lado esquerdo do coração, internodal, e quando ele estimula ali naqueles ramos internodais, certo? Esse é o momento em que nós estamos nesse intervalo, esse tracinho entre a onda P e até o início da onda Q, tá? Que é o intervalo, a gente vai chamar de intervalo PR, certo? Então, esse intervalo PR é um segmento isoelétrico, né, que representa o período de condução do impulso elétrico do nó átrio-ventricular, feixe de His, fibras de Purkinje, até as suas ativações de células ventriculares, ou seja, é o período entre o início da despolarização atrial e o início da despolarização ventricular. Ou seja, esse intervalo PR, tá? É esse coraçãozinho da direita, onde ele está todo arroxeado, outros átrios, eles estão aí arroxeados. Ou seja, esse arroxeamento dos átrios significa que está acontecendo uma contração total dos átrios. E o sangue ele está indo totalmente para os ventrículos, certo? E aí é uma onda P completa, tá?
E chegamos até a despolarização não, ventricular. Professor, certo não entendi nada. Minha primeira aula, eu tô perdidona. Rosângela, não entendeu? Tô perdidaça. Minha primeira aula, eu tô aqui boiando, mas eu chego lá. Fica tranquilo. Ah, beleza, então. Então, vamos... Beleza. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo. Tu só desliga para mim. Ah, pronto, beleza, aqui deu certo. Então, vamos lá. O complexo QRS, ele é a despolarização dos ventrículos. O que é despolarizar? Quando a gente fala despolarizar, a gente quer dizer contrair. Tá? A onda P tem uma despolarização atrial, tá? Ou seja, os átrios eles vão se contraindo. O complexo, né, QRS, representa a despolarização ventricular. Ou seja, é quando os ventrículos eles se contraem. Quando nós estamos num processo que a gente vai chamar de sístole. O complexo QRS é a sístole. Se na prova cair o que representa a onda P, você vai colocar lá, representa a contração atrial ou a diástole. Na hora que cai assim, o que significa o complexo QRS? Significa a despolarização ventricular, ou a contração ventricular, ou a sístole, certo? Em seguida, ocorre um movimento elétrico, ST, certo? Esse segmento ele não registra diferença de potencial, porque é um potencial de membrana, dentre as membranas do coração, tá? Então, a gente vê aqui no primeiro coraçãozinho, né, a formação da onda Q para baixo, tá? Que é quando o estímulo ele está passando pelo feixe de His, né, dentro do septo interventricular, tá? Dentro do septo interventricular. Então, ele está passando aí pelo feixe de His, certo? Quando acontece a onda R, certo? É quando esse estímulo ele está passando para o ramo direito e o ramo esquerdo do feixe de His. O ramo direito e o ramo esquerdo. A onda R, ela cai até chegar na onda S. E que é essa onda S? É o início da contração do ventrículo, o início da sístole, tá? E até a gente chegar nesse complexo QRS, aonde nós temos uma contração completa do ventrículo, tá? Esse segmento que a gente vai falar aqui agora. Vamos lá. Passando aqui o slide, esse segmento, né, ST, ele não registra diferença de potencial, né, porque ele vem um pouquinho logo após a onda, que é exatamente no momento em que estão acontecendo esses processos de transmembrana, né? E daí a gente passa direto. E o que é essa onda T, né, no final? A onda T, ela representa a regularização ventricular. Ou seja, quando os ventrículos eles vão se relaxar, quando eles vão entrar em um processo no início da diástole, tá? Porque o início da diástole representa o início o início da diástole, né? O início da diástole inicia o início da contração atrial. Certo? Então, à medida que o ventrículo vai relaxando, o átrio ele vai contraindo. Tá? Então, essa onda T, ela representa exatamente o fim da contração ventricular e o processo de início da diástole, quando ele relaxa, certo? Quando ele completa o seu ciclo. Tá? Então, após a letra T, inicia-se novamente, né, uma onda P, certo?
uma onda P, e aí vai sucessivamente nas suas contrações e relaxamentos, ou seja, nas suas despolarizações e repolarizações e também fase de repouso, tá? Deixa eu ver se a gente tem mais um slide para frente. E por hoje a gente fica por aqui, tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar essas questões da regulação da pressão arterial, da pressão, da regulação da neural, né, da pressão arterial, e da regulação humoral da pressão arterial, tá? Esse assunto é um assunto muito complexo, tá? Ele vai ficar gravado, vocês podem assistir N vezes, né? Eu aconselho, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Pelo WhatsApp, tá? Nos privados ou no grupo. Eu vou deixar o grupo aberto, tá? Eu vou deixar o grupo aberto para quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, tá bom? Mas as tuas aulas anteriores, elas estão... Desculpa te interromper. As tuas aulas anteriores, elas estão disponíveis?